Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hilo Oliveira, nossa segunda aula de inglês hoje. Na aula passada a gente começou a fazer pergunta com o do, mas a gente fez perguntinhas simples, perguntinhas pequenas, com apenas um verbo. A partir de hoje começaremos a trabalhar com mais de um verbo na frase. Com isso, o que vai acontecer? Toda vez que eu fazer uma pergunta e ela tiver dois verbos, ou também pode ser afirmativa e negativa, não só pergunta, ok? Se ela tiver dois verbos, sempre no meio desses dois verbos é necessário o uso do to, ok? Eu quero ir, o verbo querer e o verbo ir, to no meio. Eu gosto de comer, o verbo gostar e o comer, to no meio. Então, toda vez que tivermos dois verbos juntos em inglês, no meio deles é necessário o uso do to, ok? Então, como vocês podem ver no vídeo de vocês aí, o primeiro exemplo é: eu gosto de trabalhar. E essa tradução ficou como I like to work. Então, nós temos o sujeito I, o verbo gostar, que é like, o outro verbo trabalhar, e entre eles o to. I like to work, ok? O nosso segundo exemplo, eu gosto de dormir. Novamente o verbo gostar e o verbo dormir. I like to sleep, ok? E o nosso terceiro exemplo, você gosta de comer carne. You like to eat meat. Novamente nós temos o like e nós temos o verbo comer, que é o eat. You like to eat meat, ok? Nossa segunda dica de hoje é o uso do a e o uso do an. Quando usar eles? Porque ambos têm o mesmo significado. Tanto o a quanto o an significa um ou uma, porém o uso é diferente. O a é antes de som de palavras que tenham consoante, ok? Exemplo, a book, um livro. A palavra book começa com consoante, por isso que eu usei o a. A notebook, um caderno. O N de notebook é uma consoante também, por isso que eu usei o A, ok? Já o N são antes de palavras com som de vogais, ok? An orange, uma laranja. O orange começa com O, vogal. An orange. An apple, uma maçã. A palavra apple começa com A, por isso que usamos o an. An apple. Ok, galera? Pay attention. E o nosso terceira dica de hoje é a ordem que é usada em inglês. Você já deve ter ouvido em outros lugares que, nossa, o inglês é tudo ao contrário. Por quê? Tem um porquê. Porque a regra deles, primeiro você usa o adjetivo, depois você usa o substantivo, ok? Então, por exemplo, no português falaríamos camiseta rosa. No inglês falamos rosa camisa, ok? Então, o que acontece? Sempre primeiro eu vou falar o adjetivo e depois o substantivo. Então, nosso primeiro exemplo aí, nós temos lá, an old house. O que significa isso? An old house. Uma casa velha. Isso em português. O inglês, como ele fala o adjetivo primeiro, então ele colocou primeiro a palavra old, que é velho, e depois a palavra house. Old por começar com vogal, que é a nossa dica que eu acabei de dar, por isso que começa com an. An old house. Uma casa velha. Nosso segundo exemplo é uma maçã vermelha. Então, os americanos falam uma vermelha maçã, primeiro adjetivo. Então, ficaria como a red apple. Por red começar com R, consoante, por isso que eu usei o A, não mais o N, igual no exemplo anterior. E o nosso terceiro e último exemplo, uma bicicleta nova. O americano fala uma nova bicicleta. Primeiro vai começar com o adjetivo novo. A new bike, ok? Uma bicicleta nova. Ok, galera? Essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. Vejam as próximas. Abraço!